Ótima tarde para você ligado na Band News FM, ligado no nosso Band News no meio do dia. O Ineg, Felipe Bueno, decidiu ficar fora essa semana. Pois é, você Vou tirar ontem... esse restinho de ano. Não, brincadeira. Você falou que ele ia voltar hoje. Eu vim pra cá achando que ia ter ele aqui. Eu também. Não. Mas ele volta na semana que vem. Volta. Com absoluta certeza. Com Acho que ele não vai enganchar o restinho do ano, não. Ele vai dar uma folga. Tudo bem por aí, oi, Neg? Tudo jóia. Começa agora, então, a segunda hora do nosso Band News no meio do dia. Eu sou o Eduardo Ineg, fico aqui até as 2 horas da tarde. Ninguém me tira aqui hoje. E aqui no estúdio, a representante da dupla mais admirada do rádio brasileiro, ela, Carla Bigato, sempre animada. Yeah. Não é isso? É. E junto com a gente aqui no estúdio, quem? O nosso querido ouvinte, a nossa querida ouvinte que faz a Band News ser aquilo que ela é hoje. É o 102º dia do ano e por isso que o Felipe Bueno não vai emendar, né? Falta um pouquinho. E sabe, Carla, eu preciso pedir desculpa para você e pro André Coutinho, porque eu acho que eu acordo cedo, às 5h50. O André Coutinho já tá falando há 50 minutos. É. E aí eu acordo, dou uma lidinha nos jornais em papel, que fica ali na porta de serviço do meu apartamento. Aí eu pego, dou uma lidinha, uma xicrinha de café. Aí café da manhã pro meu filho mais novo, levo ele pra escola, volto e aí vou pra academia. Quando eu saio, você já começou a falar. Você começa a falar às 7 da manhã. Às 7, é. Então, às 7 da manhã, você já tá com voz de gente falando, pensando, articulando. E aí é a hora que eu saio pra academia. E hoje, na frente da minha casa, eu moro num apartamento, na frente do prédio tinha 2 caras, num automóvel ali, num carro, 2 jovens, a porta aberta, ouvindo a música num volume assombroso, às 7 horas da manhã, tomando cerveja e dançando ao som de qualquer coisa, porque não combinava o que eles dançavam com a música que eles ouviam. Era qualquer coisa. Aí eles falaram, e aí, tio, vamos malhar? Aí eu falei, vocês têm 3 minutos para sair daqui, que é o tempo que vai levar para a polícia chegar, porque eu chamei a polícia. Vocês não podem fazer esse barulho na frente da casa de ninguém. Ô tio, foi mal e tal. E aí, é aquilo, existe um tipo de demanda da sociedade que envolve a responsabilidade de pessoas e também da autoridade. A hora que eu falei, você não pode fazer esse barulho aqui, e eu chamei a polícia, eles acordaram e falaram, opa, é hora de ir embora. É uma responsabilidade das pessoas que tem que denunciar e também da autoridade, quando você denuncia, ela tem que ir lá para... Eu não tinha denunciado coisa nenhuma, não tinha chamado a polícia, tá, nada, até porque eu blefei. Mas eles saíram. E o fato é, a lei do silêncio existe e para isso ela deve ser, ela só vai ser preservada se alguém denunciar ou se todo mundo tiver a responsabilidade de não fazer barulho, né? Jogar o lixo nas ruas de qualquer maneira, você tem que contar com a responsabilidade das pessoas. Mas se as pessoas não tiverem responsabilidade, os que estão em volta não podem pagar por isso. Para isso a gente tem uma prefeitura, todo mundo que nos escuta hoje e que mora numa cidade, não mora no campo, depende do trabalho da prefeitura para isso. Você não pode fazer barulho, você não pode atravessar um semáforo no vermelho ao meio-dia, depende da responsabilidade das pessoas, mas também tem uma autoridade olhando. Tem um tipo de responsabilidade que é exclusiva do Estado, né? Então, por exemplo, saneamento básico. É tarefa do Estado, não cabe reclamar ou não reclamar. É um direito das pessoas, o Estado tem que providenciar. Se é por parceria com a iniciativa privada ou não, isso é outra discussão. Buraco de rua. Não pode tapar só se as pessoas denunciam, não faz o menor sentido, senão é quem grita mais, leva mais. A gente todo dia aqui dá a notícia de um buraco que está fazendo aniversário, mas não é aniversário de um ano, não. Às vezes é aniversário de alguns anos. Já tem idade para sair da rua sozinho, né? Dirigindo. Dirigindo. Semáforo quebrado. Por que o semáforo quebrado só é consertado quando alguém denuncia? Não está igual na lei do psil, não é igual à lei do silêncio. Luz queimada no poste. Ponte que está com um problema e que pode desabar. Como é que alguém pode denunciar? Olha, eu estou achando que aquela ponte ali não está com cara boa, não. Né? Não faz o menor sentido. O bueiro entupido.
contenção de encosta, não pode depender de denúncia para as coisas funcionarem. Isso é uma responsabilidade própria do Estado. Tem outras, como eu falei, o barulho, o lixo, a velocidade acima do limite, estacionar onde não deve, que é uma combinação de responsabilidade do cidadão com responsabilidade do Estado. Mas hoje a gente viu o desabamento, a gente noticia desde cedo aqui o desabamento desse prédio, né, lá no Rio de Janeiro, que fica na zona oeste da cidade, num morro que fica a 30 quilômetros do aeroporto. Ele fica a 13 quilômetros da Barra da Tijuca. Como é que desabou aquilo? É uma construção irregular. Bom, então alguém tem responsabilidade por ter construído aquilo. A prefeitura tem a tarefa de fiscalizar a obra. Chegou na fiscalização da obra, inclusive a prefeitura foi à obra, fiscalizou, interditou o prédio, proibiu que a obra continuasse, mas a obra continuou. Houve discussões na Justiça, Ministério Público e tal, o fato é que a obra continuou. Alguém, portanto, desrespeitou uma regra da prefeitura e não aconteceu nada. A regra foi desrespeitada, o prédio foi comercializado, moradores foram para lá e alguns deles pagaram com a vida por isso. Quem tem a responsabilidade por isso? Qual é o limite da ação do Estado nessa hora? No ano passado, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina analisou um caso de um imóvel que foi construído numa área irregular, mas era uma casa, construído numa área que era proibida, portanto o imóvel era irregular. Aí choveu, desabou a encosta e destruiu um pedaço da casa. E o morador, que era o dono, que foi quem mandou construir, entrou com uma ação porque ele queria ser indenizado pela prefeitura. Pô, a minha casa foi destruída por uma obra que a prefeitura deveria ter feito e não fez. Um trabalho na encosta, um trabalho de controle da água, isso não aconteceu. Entrou na justiça, perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância, e entenderam o seguinte: ele não pagava IPTU, ele tinha consciência de que ele estava numa área irregular, a prefeitura o notificou, o imóvel não estava registrado, e de repente, se ele não tinha que estar ali, por que ele se sente no direito de cobrar da prefeitura? Bom, isso é um caso. No caso do prédio do Rio de Janeiro é completamente diferente, porque você tem a figura de um construtor e que comercializou com pessoas que são inocentes nesse sentido. Uma coisa é você construir a sua casa numa área, você sabendo que você está fazendo algo errado, você tem alguma responsabilidade por isso. Aí alguém vai dizer, bom, mas eles podiam pedir uma documentação, o registro no cartório de registro de imóveis, cadê o pagamento do IPTU? A gente pode falar um monte de coisa, mas a gente também tem que ficar de olho no limite da ação da prefeitura. Como um prefeito, como uma prefeitura deve agir e até onde ela deve agir para fazer valer o direito das pessoas, a vida. A vida não tem preço. Então, se a prefeitura vai lá, notifica o construtor e a construção continua, a obra é concluída, a prefeitura impede a ocupação, mas a obra é ocupada, será que não tem algo a mais que a prefeitura possa fazer? É isso, então. Então nós vamos à lei conforme a lei está escrita. É só assim que a prefeitura deve agir? Posto que a sociedade não se comporta deste jeito, que tudo certinho, nós temos um problema de ocupação do solo, nós temos um problema de déficit habitacional. Aqui em São Paulo, a gente teve o caso dramático de um incêndio num prédio que não foi construído irregularmente, foi um prédio construído regularmente, a ocupação é que era irregular. E aí, já que a ocupação era irregular, o Corpo de Bombeiros deu um laudo dizendo que era irregular, então tudo bem? Como é que você faz? Ah, não, se você tirar as pessoas, vão dizer que você é insensível e não está preocupado com o déficit habitacional. Se você deixar as pessoas, elas vão morrer. Bom, então, posto que
você está sempre perdendo, você se omite e fica quieto como um agente público, como um agente político, como um prefeito de uma cidade. O prefeito Marcelo Crivella não fez obras de encosta, não fez obras de drenagem suficientes, não fez limpeza de bueiro. Ontem a gente noticiava aqui os efeitos da chuva, que são decorrentes do efeito chamado Crivella, né? E este prédio, ele está na mesma gavetinha, nós estamos falando o seguinte, tem uma prefeitura, essa prefeitura está agindo dentro dos limites, mas se a prefeitura não fizer mais do que ela faz, as pessoas vão continuar a morrer, porque elas morrem vítimas desse tipo de acidente. Então, eu vou me proteger dentro da lei. Cadê meu compromisso com as pessoas, com a vida em si, né? Pessoas espiritualizadas que estão aí administrando cada vez mais as cidades, pessoas que valorizam a sua religiosidade. Cadê o seu compromisso com os valores éticos e com a vida? Eu não estou vendo isso com clareza, ao contrário. Vejo todos tentando se esconder atrás de uma lei. A lei diz o mínimo que você deve fazer. A lei não te proíbe fazer mais, por exemplo. O prefeito pode ir até as áreas ocupadas, ir lá e colocar um cartaz. A gente falou disso aqui. Por que o prefeito da cidade não vai numa encosta e coloca um anúncio aqui? Estive aqui, é a 35ª vez que eu venho aqui, já alertei essas famílias para sair daqui. Vai para suas redes sociais, diz, ó, zona tal, tal e tal, atenção pessoas, vai aos veículos de comunicação e diz, olha, eu sou prefeito da cidade, eu tenho um abacaxi para administrar, é um grande problema, nas áreas tal, nós temos 50 famílias aqui, 100 famílias, eu estou falando direto, já mandei 32 comunicados, não é possível, eles vão morrer, eles não percebem. Vai às igrejas, vai aos governos, enfim, mas não para antes da hora. O Museu Nacional pegou fogo por causa disso, porque foram todos burocráticos. Eu pedi um dinheiro para o corpo para fazer um trabalho de tratamento anti-incêndio, o dinheiro não saiu. E aí? E aí o museu pegou fogo e a gente perdeu o Museu Nacional. É isso que está faltando. O governante ir além, porque ele vai além na hora que ele pede o voto, ele vai além, promete o que não vai entregar, mas e nessas horas ele se esconde. É um negócio tão ridículo. No Rio de Janeiro, ontem teve uma cena ridícula do prefeito da cidade dando entrevista e ele estava sendo, entre aspas, importunado porque uma repórter da Rede Globo ficou fazendo perguntas que estavam incomodando. Então não seja candidato, né? Uma celebridade, por exemplo, ela não pode querer exposição e privacidade ao mesmo tempo. Quem é que define o que é exposição e privacidade? Como é que um prefeito pode querer visibilidade, corre atrás da imprensa durante a campanha feito louco, e quando a imprensa vai cobrar aquilo que ele prometeu em campanha, ele chega a afastar com a mão, assim. Repórter Larissa Schmidt, da Rede Globo. Pois é. Ela estava fazendo o trabalho dela, fazendo perguntas. Você acha que ela preferia estar lá fazendo pergunta para esse cidadão ali? Podia estar fazendo uma outra coisa, né? Podia estar na academia, que nem eu fui hoje de manhã. Estava lá trabalhando. E ele tratou como se a Rede Globo ou se os veículos de comunicação tivessem uma agenda contra ele. Não tem uma agenda contra ele. Tem o desafio de fazer entrevistas com um prefeito que não entrega nada na cidade. Não é um problema exclusivo dessa cidade, mas acho que esse ponto aqui é por que os prefeitos param antes da hora. A vida acabou para várias dessas pessoas, seja na chuva, seja nesse desabamento de prédio. E outras coisas horríveis vão acontecer se os prefeitos não mudarem a atitude, os governantes em geral.